Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro domingo do tempo quaresmal. E hoje a liturgia vem nos falar da paciência de Deus para conosco. Vem nos falar do quanto Deus se importa conosco, mas também nos faz um alerta sobre a nossa necessidade de uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de mentalidade. A primeira leitura de hoje se comunica com a segunda. Na primeira, nós temos o primeiro encontro de Moisés com Deus, quando ele sai com o rebanho do seu sogro Jetro e ele vê uma sarça pegando fogo sem se consumir, e aquele fato lhe causa estranheza e ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele. E a primeira coisa que Deus diz é: não te aproximes, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é um solo sagrado. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu vi o clamor do meu povo. Sim, Deus viu o sofrimento do seu povo lá no Egito, sendo escravizado, martirizado. E aí Deus continua dizendo: eu desci para libertá-los. Olha que coisa mais linda, né? Como é importante a gente entender que o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que nos ama, é um Deus que vem ao nosso encontro, que se comunica conosco em vários momentos da nossa vida, se nós estivermos atentos aos momentos em que Ele falar conosco. O salmo de hoje, que é o mesmo de ontem, fala novamente: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor se enche de compaixão e ouve o clamor daqueles que o amam. O Senhor está inclinado a perdoar o pecado, a libertar-nos das garras do pecado, para nos dar uma terra nova, uma vida nova. O Senhor libertou os hebreus, tirou-os do Egito para levá-los para uma terra onde emana leite e mel, para um lugar novo, para uma vida nova. Esse é o nosso Deus, preocupado conosco, apaixonado por aqueles que o temem, por aqueles que o amam. Mas, se nós bem conhecemos a história desse povo, nós vamos ver que durante esses 40 anos no deserto, mesmo sendo cuidado por Deus, recebendo o maná, o pão diário, recebendo água, recebendo as codornas, recebendo todo o cuidado de Deus, mesmo assim esse povo pecou gravemente. Murmuraram várias vezes contra Deus. E olha, meus irmãos, não tem um pecado que mais entristeça o coração de Deus do que a murmuração, do que falar mal de Deus, do que não acreditar em Deus, do que não confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus. Então esse povo morreu. E aí, na segunda leitura do dia de hoje, São Paulo vai escrever dizendo exatamente isso para os seus ouvintes. Aquele povo que atravessou o deserto morreu para servir de exemplo para nós, porque eles pecaram, eles pereceram. E de fato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Viu de longe, mas não entrou. Daquele povo que saiu, só 3 jovens entraram. Os outros nasceram no percurso desses 40 anos, mas os que saíram, os pais, não entraram no Egito porque pecaram severamente contra Deus. E aí São Paulo, escrevendo para os coríntios, ele vai dizer: eles servem de exemplo para nós, não imitemos suas obras, não murmuremos contra Deus, não pequemos, né, para que não nos aconteça igualmente aquilo que aconteceu a eles. E aqueles que julgam estar de pé, cuidado para não cair. Porque, queridos irmãos, a murmuração, ela é algo que facilmente pode chegar no nosso coração em qualquer contrariedade.
Então, precisamos estar vigilantes, vigiar em todas as circunstâncias, em todas as situações, não achar que nós já chegamos ao conhecimento de todas as coisas, nos achar melhor do que os outros. Não podemos nos julgar melhor do que aquele povo que saiu do Egito e que morreu no deserto, de forma alguma. Inclusive, no evangelho de hoje, algumas pessoas chegam para conversar com Jesus, falando das pessoas que foram mortas, né, pelo rei Herodes, e também Jesus pega e fala do povo que morreu na torre que caiu de Siloé. E Jesus vai dizer para eles: vocês acham que esses que foram mortos ou esses da torre eram mais pecadores do que vós? De forma alguma. Então, nós não podemos nos julgar superiores aos outros. Precisamos estar vigilantes para não cair no mesmo pecado. Jesus aproveita e conta mais uma parábola, né? Para aquele povo. Ele diz: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar figos nesta figueira e não encontrou. Chamou o vinhateiro e disse: já tem 3 anos que essa figueira está aqui. Eu venho procurar figos e não encontro. Corte-a. E aí o vinhateiro diz: não, senhor, não vamos cortá-la ainda. Eu vou adubar, eu vou aguar, eu vou podar, eu vou cuidar dela para que no próximo ano ela dê frutos. Se ela não der frutos, aí sim você pode cortá-la. Isto para Jesus nos ensinar também que Deus espera que nós produzamos frutos. E ele tem paciência conosco. Veja aqui a intercessão do próprio Jesus diante do Pai. Eles ainda não estão produzindo, mas vamos dar mais um tempinho para ver se produz fruto, para ver se muda de mentalidade, para ver se converte, para ver se para de estar só ocupando um lugar na terra e começa de fato a dar frutos. Veja, o nosso Deus, ele é paciente conosco, irmãos, e isto é motivo de louvor. Isso é motivo de dar glórias a Deus, porque ele de fato tem paciência, espera por nós, muitas vezes espera o nosso tempo, né, de conversão, mas há o momento em que ou nós vamos produzir frutos ou vamos perecer. É o que Jesus diz no evangelho de hoje. Se não vos converterdes, todos perecereis, como aquele povo no deserto, como estes que foram mortos, os galileus que foram mortos, como esses da torre que caiu. Se não vos converterdes, vós também morrereis. Vamos então, queridos irmãos, aproveitar o tempo quaresmal. Aproveitar o tempo quaresmal para repensar as nossas práticas, as nossas atitudes, para ver em que nós estamos falhando e como nós podemos mudar, como nós podemos nos converter, como nós podemos mudar a nossa mentalidade, a metanoia, a mudança de mentalidade, como nós podemos, de fato, ser os filhos que Deus deseja e espera e possamos produzir os frutos, porque uma hora ele vai voltar. E se a figueira não tiver frutos, ela será cortada e lançada fora. Então, aproveitemos este tempo propício para conversão e mudança de vida. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.